Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Você não tava, ou alguém da sua família envolvido naquela questão da André portuguesa? Santos. Da André portuguesa, sim. Santos. O meu irmão fez a defesa toda, eu assessorei ele, Aham. estive com ele, mas é um processo que eu Conta aí pra atuei. gente, conta aí pra gente pode contar até do início, que é uma história, acho que é muito bacana da gente rememorar, porque tem inclusive ontem, como a gente bateu o Fluminense e ganhamos o Pequeno Príncipe Marim, né? Nosso querido Mário Tricolor, e ele participa ativamente nesse processo, é bom contar. Você é amigo do Mário? Vocês têm uma relação legal? Nós fomos colegas de tribunal desportivo, na época em que ele era advogado do Fluminense no tribunal. Meu irmão e eu advogávamos pro Flamengo. Então, Vocês semanalmente. são da mesma geração, né? Semanalmente nos encontrávamos no STJD quando ainda era na Rua da Ajuda. Hoje mudou. Então, esse processo foi extremamente midiático. Foi um processo em que teve uma Transmitido cobertura. no Sport TV, aquela coisa. Transmitido ao vivo, teve. Mas o que de fato aconteceu, nós não estávamos no departamento de futebol na época, nem meu irmão, nem eu. Foi um período em que a Chapa Azul vence, Isso. em 2013, e nós tínhamos uma ligação já anterior e a Chapa Azul resolveu por bem no início. Outros advogados representavam o Flamengo num curto espaço. Aí teve esse problema, meu irmão foi chamado, chamaram o Michel, porque o meu irmão é professor universitário de direito esportivo, é um advogado de mão cheia, e aí ele, de fato, fez a defesa do Flamengo, e observamos que o André Santos, né, não tinha condições de entrar, né? Tanto é que vaza um e-mail interno, alguém vaza um e-mail, por isso que eu posso dizer isso, está publicado já, vaza um e-mail interno do Flamengo em que todos discutem. Poxa, ele não poderia ter sido escalado, porque ele foi condenado a um jogo pela Copa do Brasil. Foi na final da Copa do Brasil. Foi na final da Copa do Brasil e ele não podia ter sido escalado na última rodada. Isso. Porque eles interpretaram que era na competição subsequente. Isso aí. E a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro foi o campeonato subsequente. A gente tinha uma tese, né, que foi construída, de que os campeonatos eram concomitantes. De fato, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são campeonatos concomitantes. Mas a tese não foi acolhida pelo tribunal, mas pelo menos o Flamengo não sofreu uma consequência maior do que ir para segunda divisão, como foi a Portuguesa. E assim, tem livro sobre isso, né, que escritores aí ligados ao Fluminense fizeram, dando uma interpretação de que como se fosse, tipo, sei lá, o Flamengo, a Portuguesa, o Flamengo teria instruído a Portuguesa, né, a tipo, escalar, no caso, o Everton, né, no dia seguinte, porque olha só que doideira, o Flamengo joga um dia anterior, né, alguém ali dentro. Foi no sábado o jogo do Maracanã. Isso aí. Eu tava até nesse jogo. Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Cruzeiro. O jogo da entrega das faixas. Jogo da entrega das faixas. O Flamengo campeão da Copa do... A gente foi campeão da Copa do Brasil. Isso. E não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque o André Santos, ele tinha concentrado, ou seja, alguém ali, tipo assim, alguém errou, isso é fato dentro do Flamengo. Ninguém assume esse erro, ninguém nunca falou abertamente, tipo, foi um erro do departamento de futebol, foi um erro do jurídico. O que, assim, hoje, passados aí 10 anos, vamos dizer, né, 9 anos... Podia ter custado um preço muito alto. Mas hoje, eu não veria problema de alguém chegar ali e falar, olha, o erro foi de tal setor que interpretou de forma... Você tem algum palpite? Bom, eu não estava no departamento de futebol nem jurídico à época. Nós acabamos, depois desse ocorrido, meu irmão, né, foi chamado para fazer todas as defesas, porque nós nunca tivemos... meu irmão nunca teve um cargo específico. Ele é um advogado no STJD quando é convocado pelo Flamengo em causas, né, específicas. Eu já não advogo para o Flamengo nos tribunais esportivos desde 2008. Né? Eu saí da defesa
por questões políticas que, né, a gente vai enfrentar mais adiante. E sobre esse período, eu confesso que não estava lá, não tenho nem palpite. Uhum. Porque eu, de fato, não sei quem deu a ordem para escalar o André Santos. Até hoje isso é um mistério, né? E fica aquela coisa, porque assim, parece que tinha alguém no departamento de futebol que acompanhava essa situação do jogador, e aí, tipo, o jogador aqui tem uma situação que a gente não tá conseguindo interpretar, manda pro jurídico, é o jurídico, né, que é onde sai até, essa questão desse e-mail. Você lembra desse e-mail, né? É um esse e-mail interno que ele chama o meu irmão, e ele falou, de fato, foi muito arriscado, considerando a posição do Flamengo na tabela. Sim. E a postura do Fluminense? O que você achou da postura do Fluminense nesse defesa? Porque ali, até um tempo atrás aí, teve um jornalista aí que... porque insinuou, tipo, isso, que como se fosse uma armação do Flamengo, né, pra se livrar, tipo... Coisa que não faz sentido se você olhar como a gente tava falando, né? O André Santos já tava lá na concentração, não sei o quê. Como é que o Flamengo vai falar, vou escalar o cara aqui, irregular, eu posso perder o ponto, então agora qual outra equipe que eu posso aqui? Vou falar com a Portuguesa. Um negócio assim, surreal, né? Mas como é que você viu a atuação do Fluminense tentando, tipo, colocar uma situação totalmente, como é que seria no direito? Escroto, não. Uma situação... Uma litigância, né, de má fé do Flamengo junto à Portuguesa. Bom, isso de fato está afastado, porque isso foi objeto, inclusive, de investigações pela polícia, né, o Ministério Público. Então, se tivesse acontecido alguma coisa, hoje com os meios de investigação, com quebra de dados de telefone, não descobriram os jogadores, os atletas que estavam vendendo para as casas de aposta, lateral, escanteio. Sim. Então, hoje é muito difícil. A postura do Fluminense é aquela conhecida, né, costumeira de virada de mesa. Eles perderam no campo e buscaram dentro do direito, e o direito socorria o Fluminense. O direito, de fato, desportivo, à época vigente, socorria a pretensão do Fluminense. Por que sempre? Porque é uma coincidência, anos e anos, né? Sempre socorrendo o Fluminense. Não, nesse caso específico, se tratava de uma matéria legal, né, que tinha uma legislação anterior que estabelecia. Nesse caso específico, foi uma decisão unânime do STJD. Então, de fato, haviam teses inúmeras. A do Flamengo foi como eu lhe disse, você não poderia escalar o jogador em competições subsequentes. A tese que foi criada, né, pela defesa técnica, liderada pelo meu irmão, foi exatamente que a Copa do Brasil que era concomitantemente ao Campeonato Brasileiro. Então, o campeonato subsequente seria o estadual, que é a primeira agenda do ano seguinte. Mas a sacada foi boa. Porque... mas se você olhar na letra fria, tipo assim, subsequente. O que você entende subsequente? É o que vem depois. Certo. Porque o Campeonato Brasileiro... Tava em paralelo. É paralelo. São campeonatos paralelos. Uhum. Não é a partida subsequente. A época... competição subsequente. Não é partida. Então, essa tese foi desenvolvida, mas, infelizmente, o STJD não acatou. Graças a Deus, nós não pagamos a pena capital que a Portuguesa acabou sofrendo e inviabilizou o clube. Porque uma queda naquela circunstância... imagina. Ia atrapalhar todo o resto. Total, né, cara. Não existiria... Só o que a gente ia ter de diminuição de receita com relação a questões de TV... seria um negócio absurdo que poderia comprometer, e também acho que a própria direção, né? Porque aquela Copa do Brasil de 2013, ela serviu meio que pra dar uma aliviada pros caras, porque não havia, muito entre aspas, né? Claro, a cobrança por títulos, mas aquele tiro da Copa do Brasil, tipo, deu encheu a barriga. Deu uma tranquilidade também pra eles trabalharem com mais calma, né? E a Copa do Brasil é um torneio que tem uma premiação alta, isso ajudou bastante. Isso ajudou bastante.
Nós tínhamos o Brocador fazendo gol de tudo que é jeito. Foi o maior artilheiro do ano. Foi, iluminado. Do ano inteiro, no mundo. Acho que ele fez 40 e poucos gols, eu não me recordo aqui. E tinha o Elias também, iluminado. O próprio muito. Leonardo Moura, né? Com 35 anos, mas ainda voando. Enfim, foi histórico, um dos títulos mais saborosos. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!